A paz do Senhor, que é a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, esteja contigo. Que Jesus esteja à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra toda a sua vida e o de sua família. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, lá no capítulo 24. Vamos ler dos versos 13 ao 19, a qual a palavra do Senhor diz: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E acontecendo que eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Vamos ler só até aqui, mas essa é uma história bem interessante, que se vocês forem lendo todo o restante do capítulo, vocês vão ver o quão poderosa é essa passagem. Essa passagem ela conta de dois discípulos que estavam caminhando a caminho de Emaús, e isso aconteceu após a ressurreição de Jesus. E esses dois discípulos de Jesus iam comentando sobre as coisas que aconteceram, sobre a crucificação, sobre ter passado 3 dias e eles não terem visto Jesus ressuscitar ainda, a ponto de eles falarem: Nossa, já fazem 3 dias que Jesus morreu e nós não o vimos ainda, e nós achando que ele era o Messias prometido. Porém, aconteceu algo. Jesus, ressuscitado, apareceu diante deles, a caminho de Emaús. E Jesus ia conversando com eles. Só que os olhos espirituais desses discípulos estavam fechados. Eles não reconheceram que era Jesus falando com eles. Tanto que Jesus pergunta: Do que é que vocês estão comentando aí? E eles perguntam: Ué, você é peregrino? Você não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias? Que Jesus, ele foi crucificado? E Jesus, ele fala: Pelo visto vocês não creem nas palavras dos profetas, porque foi profetizado que era necessário Cristo padecer pelos pecados do homem. Então eles foram ainda caminhando com Jesus, conversando com eles, e à noite eles pararam em uma pousada. Estavam lá os 3, esses 2 discípulos e Jesus na pousada, e foi servido a eles um pão. E quando Jesus começou a partir o pão entre eles, os olhos espirituais daqueles discípulos se abriram. Olha só que poderoso. E quando os olhos espirituais se abriram, eles reconheceram que era Jesus ali com eles. Só que naquele momento, Jesus já tinha desaparecido da frente deles. E eles começaram a se emocionar.
E eles começaram a falar entre si. É por isso que o nosso coração estava ardendo por cada palavra que ele nos disse a tarde inteira. É por isso que eu estava sentindo algo diferente quando ele falava com nós. Mas nós não reconhecemos Jesus. Jesus estava o tempo todo falando conosco, ao nosso lado, e nós não conhecemos, nós não conseguimos reconhecer a presença dele quando estava aqui. Olha só que poderoso! E no nosso dia a dia, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes o Espírito Santo, ele fala conosco e os nossos olhos espirituais estão fechados, estão cerrados, a ponto de não conseguir reconhecer. Quantas vezes o Espírito Santo, ele quer nos direcionar, ele quer falar conosco, quer nos guiar, quer nos dar uma palavra de calma, de ânimo, de coragem, uma palavra de esperança. E ainda assim, nós não conseguimos reconhecer que é Ele ali que está falando conosco. Nós não conseguimos sentir a presença dEle. Quantas vezes isso aconteceu conosco? E o Senhor, Ele colocou essa palavra hoje no meu coração para te dar uma direção. Ore. Ore para que você tenha mais sensibilidade para reconhecer a presença do Espírito Santo, para que você consiga reconhecer quando é Jesus falando contigo. Ore por isso. Nós em oração pedimos tanta coisa e não recebemos porque pedimos mal. Mas é necessário nós pedirmos discernimento, sensibilidade, para conseguir sentir a presença do Senhor. Quando Jesus, ele se sacrificou por nós, ele nos deu livre acesso para isso. Quando o véu se rasgou, nos deu passagem direto, nos deu acesso direto ao Pai. E hoje nós podemos pedir sim, Espírito Santo, me dê sensibilidade para conseguir reconhecer a presença de Jesus. Me dê sensibilidade para saber quando que o Espírito Santo quer me dar uma direção, quando Ele quer falar comigo, para que eu não fique como aqueles discípulos a caminho de Emaús, que não conseguiram entender que era Jesus ao lado deles, dando uma palavra de esperança. Mas até a história desses discípulos teve um final feliz, pois depois que Jesus partiu o pão, eles tiveram os olhos espirituais abertos e conseguiram continuar a obra, o projeto que Deus tinha para a vida deles. Forte isso, né? Uma palavra poderosa, vinda direto do Espírito Santo, que é poderoso em obras e palavras. Fica com essa palavra em nome de Jesus, e que não fique somente no seu coração, mas que também seja aplicado no seu dia a dia, que seja aplicado hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Peça discernimento, direção e sensibilidade hoje ao Espírito Santo. Então, que Jesus te abençoe, amém?